Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Como será este dia glorioso que nos enche de esperança e de um certo tremor e temor? Como será este dia glorioso em que o Senhor Jesus volta para julgar todos os homens, para julgar a história, para encerrar o tempo dos homens e estabelecer definitivamente o seu reino? Reino que foi instituído desde a criação do mundo. Deus, quando criou o mundo, criou um reino. Estabeleceu leis. Estabeleceu leis para as coisas da natureza. As árvores vivem segundo as leis da sua espécie. Os animais segundo as leis da sua espécie. Toda a natureza é formada por regularidades, por leis estabelecidas pelo sapientíssimo poder do nosso Criador e do nosso Rei. E também aos homens foi dada uma lei. A lei a que nós chamamos lei moral natural. Foi dado aos homens o preciosíssimo dom de participar da sabedoria divina, da razão, do logos divino com que Deus criou todas as coisas. E por isso a lei para os homens é uma lei de liberdade. É uma lei que não se impõe necessariamente, mas que nos urge livremente a aceitar. Por isso, desde o princípio, ao instituir o reino, ao criar todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, deu-nos a capacidade de participar deste seu reino, de reinar com ele, de reinar com o seu Filho, com a sua sabedoria eterna, com a palavra eterna. Por isso nós somos chamados a ser, em Jesus Cristo, o Rei do Universo, no Verbo de Deus, a sabedoria que rege todas as coisas, a reinar. Somos chamados a reinar, a sermos reis com o Rei, unidos ao Rei. E, no entanto, a história dos homens é marcada por uma rebelião. Quem não olha à sua volta e não constata que, embora as árvores cumpram a lei que Deus para elas estipulou, os animais vivam segundo as leis da sua espécie, acontece que os homens vivem tantas vezes ao arrepio, contrariando a lei que Deus estabeleceu para eles, a lei do amor, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as leis que foram estabelecidas como caminho de verdade e de justiça para que os homens livremente o sigam. E assim sejam ministros, instrumentos e ministros de Deus diante de todas as coisas, diante das criaturas. Os homens, tu e eu e todos os homens, participamos de uma vocação à realeza e de uma herança de rebelião, há pecado, à maldade, à injustiça, à desordem. E se pensarmos com calma, se olharmos à nossa volta, vemos que todas as desordens, todas as maldades, todas as injustiças, de alguma maneira, afirmam a existência de um reino de Deus, de que Jesus Cristo é o Rei e Senhor. De que Jesus Cristo é o Rei e Senhor. Porque, ainda que os homens tentem seguir o caminho da rebelião, sempre se encontram com a impossibilidade de o viverem até ao fim. As consequências negativas,
as maldades estruturais que se estabelecem no mundo e na realidade por causa do pecado dos homens, reclamam justiça, reclamam salvação, reclamam redenção. O homem, quando sofre, pede que volte o Rei. Pede que o Rei volte a reinar com o seu reinado de justiça e de bondade, com o seu reinado de liberdade no coração de cada homem. E por isso, se é verdade que há uma história de rebelião neste reino, que os súditos, que nós, chamados a sermos reis com o Rei, nos levantamos contra o Rei, se é verdade isso, também é verdade que desejamos do fundo do nosso coração, das entranhas do nosso sofrimento, ser redimidos. E por isso, olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei do Universo, que vem como servo sofredor, que vem humildemente a este mundo, encarnando no seio da Virgem Maria, para nos salvar, para nos restituir à sabedoria do reino, à bondade do reino e à justiça do reino, para nos libertar da rebelião do pecado e nos fazer de novo reis, um povo de sacerdotes, de profetas e de reis que governam segundo a verdade, segundo a vontade de Deus, que vivem e que se estabelecem em toda a realidade segundo a vontade de Deus. Então, este Rei que vem humildemente para nos resgatar, vem e reina na sua vinda terrena, na sua vinda como Redentor, reina numa cruz. O trono de Jesus Cristo nesta terra e o trono dos reis desta terra, a cruz. A vontade de Deus levada até ao fim, o amor levado até ao fim, a justiça levada até ao fim, na liberdade, na entrega, mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando aparentemente mata. Porque é então que se manifesta a força eterna, a vida eterna do reino de Deus, do reino de Cristo, quando na morte se afirma o poder da vida eterna, o poder de Deus. No fim de todas as coisas, no fim de todo o tempo dos homens, virá o Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aquele que, desde o princípio, estabeleceu e instituiu o seu reino, virá para nos para julgar todos os homens. Segundo a lei que estabeleceu desde o início e segundo a sua sapientíssima bondade, e separará as ovelhas dos cabritos. Às ovelhas dir-lhes-á: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolheste, não tinha roupa e me vestiste, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. E então, os justos, Senhor Jesus, que eu seja um destes, e que todos nós sejamos um destes. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? E nosso Senhor e o Rei responderá: quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Sabemos então o caminho do reino. O caminho do reino é tão simples como vestir uma pessoa que não tem roupa, como dar de comer àquele que tem fome, ou dar de beber ao que tem sede, como visitar os presos e os doentes. Isto é, consiste em abrir os olhos do coração e fazer o que Deus nos pede, concretamente. Vestir os nus, dar de comer a quem tem fome. Nas coisas do nosso dia-a-dia, nas coisas da nossa vida, cumprir a vontade de Deus. O Rei vive de olhos abertos. O Rei vive ocupado. O Rei vive a governar, a dar a cada um aquilo que lhe compete, que lhe cabe, que lhe necessita. E assim vivem os que com ele reinam. Pelo contrário, os malditos, Senhor Jesus, não me permitas que eu seja um dos malditos e que nenhum dos que me ouve agora seja dos malditos.
Aos malditos dirá: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, e por aí fora. E dir-lhe-ão: Senhor, quando é que fizemos tudo isso? Ou quando é que deixámos de fazer todas essas coisas? Em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Senhor, reina agora ensinando-me a carregar a minha cruz, a amar os meus irmãos mais pequeninos, a ser concreto e fiel na administração dos bens que tu me confiaste, para que tu reines em mim e reines sobre todas as coisas, para que tu reines na tua igreja, para que tu reines neste mundo, para que tu reines na vida dos homens. Senhor, e quando vieres na tua glória, conta-me entre os que são justos. Dá-me a graça de viver como aqueles que te aceitam como o Rei do Universo, Senhor de todas as coisas, Criador, Redentor, Juiz e Glória de toda a terra, de todo o universo, de todos os homens. Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, Mãe do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, ensina-me a dizer Viva Cristo Rei. Ensina-me a alegrar-me com a realeza, a glória, o poder do teu Filho, Jesus, Rei do Universo. Viva Cristo Rei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.